A Ti, em adoração ao Senhor, porque nós estamos aqui para Te adorar, e a Tua presença é real neste lugar, porque se não fosse assim, Pai, nós não estaríamos aqui, nada valia a pena de estar aqui somente fazendo social. Eu quero repreender todo o mal, toda a ira na vida do povo dessa igreja, toda angústia, toda falta de vida, toda depressão, toda doença psicomática, nós repreendemos em nome de Jesus. Obrigado também pelos dízimos e oferta alçada na tua casa. Que a graça do Senhor e o amor do Senhor seja com todos aqueles que ofertarem e os que não ofertarem, mas estão aqui ofertando a presença. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te louvamos por tudo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou só repetir: sexta-feira começa a escola bíblica e sábado nós temos um projeto que foi batizado com o nome de Resgatar. Nós vamos estar nas praças de 15 em 15, né? A primeira praça é o João dos Reis, até porque precisamos de honrar onde nós vivemos, onde nós estamos. Então nós vamos começar pela praça do João dos Reis, e na outra quinzena nós vamos ver qual praça que nós vamos nos colocar para adorar o Senhor e tentar, e com certeza, resgatar vidas, que é o mais importante. Eu queria fazer algo diferente hoje. Eu queria chamar todo mundo na frente para a gente ungir a mão de vocês. Eu queria fazer um clamor ao Senhor, ao Deus da paz, ao Deus da cura. E vocês vão lembrar de quem está doente, se vocês estão doentes ou alguém da família. E no final também eu quero levantar um clamor. Hoje é aniversário da pastora Cida, né? Pode ir todos na frente. Paulo, aleluia, você vem cá também. E eu pedi a alguém, pega aquele óleozinho lá para mim, aquele lá que estava lá na porta, um já foi de todo mundo. Todo mundo já foi ungido, mas era ungido com esse propósito de cura. Está tendo um surto muito grande de alguns problemas na cidade, mas nós somos servos do Altíssimo e nossa casa não vai passar. Pode ungir a mão de todo mundo, irmão, e a mão de todas as pessoas. Lembrarmos da Páscoa, da primeira Páscoa, que quando os anjos da morte vieram ceifar os primogênitos, a casa que tinha o sangue nos umbrais da porta, a morte não chegou, que foi do povo de Israel. Você sabe por quê? Porque Deus tem um pacto contigo. Deus tem uma aliança com você. E às vezes nós reclamamos demais, mas quando tem um problema é fácil, é só dizer: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Obrigado por ser o meu Deus. E eu quero falar nessa noite no plural: obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ser o nosso Deus. E somente em Ti confiamos, Pai. Nós não confiamos em outro, porque nós não temos outro para adorar e nem queremos ter. Nós temos o Senhor, aquele que na cruz do Calvário morreu e ressuscitou por nós, para que eu e você tivéssemos vida. Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Pai, a tua igreja está diante de Ti agora. A tua palavra diz que quando nós oramos, o Senhor se inclina para nos ouvir. Pai, abençoa cada família aqui representada, cada uma das famílias, aqueles que estão enfermos em suas casas. Nós repreendemos agora todo o mal da enfermidade. Eu peço ao Senhor, Rafa, o Deus da cura, que invada as nossas residências, que cure as nossas famílias.
para eles bênçãos sem medida, bênção física, bênção emocional, bênção sentimental, bênção financeira e bênção espiritual. Mas toma o físico, Senhor, toma o físico. Agora apresenta especial Paula, que ela está enferma nesses dias, mas o Senhor está no controle de tudo. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a ira em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, daquele que vive e reina para todos sempre, o povo de Deus diz amém. Pai, eu quero entregar a pastora Cida nesse dia em tuas mãos. É aniversário da tua serva. Dá ela, Pai, bênção. Dá ela, Senhor, graça. Traz sobre a vida dela misericórdia. Traz sobre a vida dela amor nesse dia, Senhor. Que ela possa estar repleta do amor da família, do amor dos filhos, dos netos, do amor, Pai, dos filhos espirituais, e do amor da igreja, e do teu amor, o teu amor que nos constrange. Nós entregamos, pastor, assim, em tuas mãos, e repreendemos todo mal, e abençoamos por mais um ano de vida em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Aplauda ao Senhor, é para ele. O aplauso é para o Senhor. Deixa na podem sentar, igreja, fique à vontade. Eu queria aproveitar que vocês abrissem a Bíblia no Salmo número Salmos número 1. Oh, eu quero aproveitar antes da gente ler, eu quero deixar mais um recado. Gente, quem vai para o retiro esse ano, para o retiro de São João, são poucas vagas. Se deixar para a última hora, não vai conseguir. Dá o nome a Rodrigo e a Liz, para a gente passar lá no pessoal da sede. Vamos todo mundo juntos como o ano passado. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Viu? Eu quero que vocês dêem o nome, principalmente os jovens, que eu não sei se vai dar para os pais ir. Mas como eu sei que o lugar é perto, eu vou passar o dia lá e de noite eu vou dormir em casa. Mas dê logo o nome, e não deixe de ir. Não queira ficar no São João, dessa festa mundana, que muitos acham que ela é menos prejudicial do que o carnaval, mas não é engano. É por isso que muitos se perdem. Vamos ficar no retiro. Lá é tão bom, tem brincadeira, tem tudo. O ano passado teve pescaria, futebol. Então vale a pena a gente ir. Eu queria que quem quisesse dê o nome. Eu queria lembrar vocês que o retiro esse não é para poucos, porque o local parece que não cabe no local que eles alocaram. Mas eu vou me informar. Por enquanto eu vi no grupo só 6 que disporam aí. Amém? Glória a Deus. Livro do Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, eu queria chamar a atenção para esse versículo 2, que é nele que eu vou me apegar no texto desta noite. Antes, o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no tempo devido dá o seu fruto, cujas suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em outras versões, prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, e o caminho do ímpio perecerá.
Aleluia, Pai, nós vemos a Tua palavra neste lugar, a Tua palavra foi lida. E derrama da Tua graça, e derrama da Tua misericórdia sobre todos que aqui estão. Traz a eles, Pai, o entendimento dessa palavra. Traz a eles o entendimento dessa palavra. Esse entendimento não pode ser só a mim. A revelação é para todos, porque o Espírito Santo mora em todos aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra lida e pela palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Podeis acertar isso. Gente, esse salmo é um dos salmos de Davi, é o primeiro salmo, né? E Davi retrata esse salmo como falar dos justos e dos ricos. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Há uma mistura muito grande. Estamos enredados com o mundo, estamos nos enraizando com o mundo, trazendo coisas do mundo para dentro de casa, para dentro da igreja, achando tudo muito natural, tudo muito normal. Mas na verdade não é. A gente precisa tomar uma posição. Não é que nós vamos ficar inimigo de quem não é crente, Deus misericórdia. Não é isso não. Todos são feituras da mão do Senhor. Todos são criaturas de Deus. Mas quando se recebe Jesus como Senhor, aí deixa de ser só ser criatura, passa a ser filho. A diferença está nisso. Nós somos criaturas, sim, fomos feitos imagem e semelhança dele, diz a palavra. Então continuamos sendo criaturas, e essas criaturas precisam de ouvir a palavra de Deus. E é por isso que esse projeto que nós estamos fazendo no sábado é para isso, é para trazer a palavra àqueles que não conhecem Jesus de perto, conhecem de ouvir falar, mas não tem uma vivência com Jesus, não tem uma intimidade com Jesus, porque nós passamos por problemas. Mas como eu disse aqui na oração, o Senhor tem uma aliança contigo. Ele não quer que você murmure. E muitos se oram murmurando: Senhor, por que eu estou assim? Senhor, como é que é isso? Não. Lembre o Senhor de que você é filho dele. Mas pastor, Deus precisa de ser lembrado. Não, mas Ele quer que você lembre. Está lá em Isaías 62, 6 e 7. Que Ele diz: em teu muro, ó Jerusalém, eu pus guarda, que não se calarão nem de dia nem de noite, e tu me fazeis lembrar. Não se canse e nem me dê descanso, até que eu te ponha por louvor ou por vitória na terra. Então eu quero pular o começo, que eu já falei até um pouco, mas eu quero ir para o verso 2. E do verso 2 eu quero explanar essa mensagem a respeito de palavra, de conhecer, mas eu estou falando dessa palavra. E lembro quando eu estava no curso de teologia, um dos teólogos, entre aspas, que eu achei ele muito mudante, mas muito conhecedor da palavra, ele fez uma pergunta lá: para que serve as madrugadas? Para que serve o final da noite e uma madrugada? Uns dizem que era para descanso, outros dizem que leia aqui alguma coisa. Eu fiz sempre para orar, porque existe tempo crente no nosso meio. E esse mesmo camarada disse um dia que isso aqui é uma palavra escrita. Meu filho, não, filho, aqui é a palavra de Deus. É Deus falando com a gente. Aí ele começou a me chamar de crepeiro. Eu falei: o rapaz não é crente, mas o rapaz é crente. E eu louvo a Deus quando alguém me diz que eu sou um crente crepeiro. Eu gosto disso. Um dos falou isso, foi meu irmão, falou com minha mãe: hoje você é um crente chato. Minha mãe veio me dizer, triste, porque lá em casa a gente tem por costume, briga, toda a família briga.
mas a gente não ficasse de mal de ninguém. Meu pai ensinou, ele era um homem bruto, ignorante, tinha terceiro ano primário, mas tinha amor para dar, vender e jogar fora. E a gente discutia, ele fazia agora abraço, beijo e peça perdão. Mas não precisa falar. E ele não me preocupou com isso, ele disse, a senhora não sabe como ele me deu alegria me dizer que eu sou um crente chato, porque ele me falou algo que não era compatível com um homem que bem falava. E eu continuo amando meu irmão, e ele também, a gente se fala do mesmo jeito. Passei lá na casa dele em novembro, me atende maravilhosamente, cancelou uma viagem de um dia, queria sair com a família para me receber, que a gente tem por essa cultura. Mas quando está me chamando de crente chato, é porque eu estou incomodando. É porque eu não concordo com mentira, eu não concordo com piada debaixo da lama. E aí, isso faz bem, porque a palavra do Senhor diz no 2: antes o prazer está de meditar na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Eu cheguei aqui falando com o Rodrigo que pela primeira vez desde que eu voltei para Jesus, eu tive um dia que eu orei, que eu li 4, 5 versículos. Eu leio por dia 10, 15 capítulos. Mas o dia foi tão corrido, foi tão atribulado. Problemas, aí teve esse feriado, teve um problema de trabalho, o cliente liga, levei Paula para fazer o exame com a médica, aí vim, faz as coisas, leva as meninas, voltei. Paula estava sentindo dor. E aí, quando daqui a pouco dá 5h30, tem que buscar as meninas de novo e ter essa criança correndo. Mas eu não gosto. Para mim falta algo. Não li. Por que eu não li? Preciso de ler. Às vezes de noite eu estou um monte cansado, mas eu não consigo dormir sem. Eu não consigo dormir sem meditar na palavra do Senhor. A base do cristão é a oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. O que vai começar aqui na sexta-feira é um incentivo a vocês aprenderem a escritura e amarem, e passarem a amar a ler ela. Porque, queridos, tenho certeza que muitos aqui academicamente são muito maiores do que eu. Talvez eu seja um menor, mas eu não tenho vergonha de expor a palavra em lugar nenhum. Seja para um, seja para mim ou para mim a mesma coisa. Você sabe por quê? Porque eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. Hoje quem ia ministrar para vocês é o pastor Júlio, mas adoeceu. Está com essa gripe, com esse surto que está ali. E ele já está temeroso, né? Porque ele teve doente alguns meses atrás. Né? E teve esse cansaço no peito. Eu fiz fique em paz, pastor Júlio. Ele, pastor, vê se arruma alguém, que não, alguém é eu mesmo. Fica tranquilo. Eu nunca corri de pregar a palavra. Quantas vezes eu cheguei na sede, pastor Marcos dizia, para te falei, para dizer que não falei antes, que prega em tudo. Misericórdia, pastor. Eu me avisou ontem, pelo menos. Mas o varão tem que estar preparado para toda boa obra. Esteja sempre preparado. E como é que você se prepara? Você se prepara lendo a palavra. Você se prepara conversando com Deus em oração. E quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela te dá forças. E o verso 3 diz que ele é como árvore plantada junto aos ribeiros, ou como nessa versão que eu li sobre as correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham nem caem, e tudo quanto ele faz prosperará ou será bem sucedido. Então como é que você prospera? Porque você é uma pessoa que está enraizada em Jesus. Ele é a corrente de água viva. É Ele quem vai te dar força, é Ele que vai te dar palavra, é Ele que vai te iluminar.
Quando os discípulos foram presos, lá em Lucas, Deus disse: o Espírito Santo, não se preocupe, eu porei a palavra na boca de vocês e vocês dirão o que tem que ser dito. Mas para isso precisamos de estar em oração, precisamos de estar lendo a palavra, meditando nela de dia e de noite. No Salmo 119:11, Davi fala de novo: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Engraçado, a palavra ajuda a gente até não pecar. Ontem de noite não, já era bem tarde, eu conversando com um amigo, e ele está com problema, casamento em casa e tal, e eu falando com ele: meu irmão, está assim, mergulhe na palavra, não deixe de ler não. Ele: eu prefiro ouvir, eu não gosto de ler como não gosto. Então escute a palavra, mergulhe nela, e eu vou te mostrar por que tem que mergulhar nela. A palavra é apta para tudo. Você não precisa ficar em pé agora não. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para decidir pensamentos e propósitos do coração. Então, quando você medita na palavra, Deus te dá o discernimento das coisas. Ou você acha que é simples chegar aqui e falar? É dom de Deus. Eu já contei para vocês aqui que tinha uma irmãzinha que não sabia ler, mas ela abria a boca, o céu descia. Ela não sabia ler, mas ela tinha um ouvido apurado, e ela não ouvia só a palavra. Hoje nós temos os celulares, que todos eles têm a palavra em áudio, mas naquela época não. Ouvia no rádio, ouvia um pregador falando, pouca gente tinha acesso à internet, era cara, era uma internet de escada. Então, mas Deus dá um dom. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está dentro de nós. No Velho Testamento ele estava sobre o povo. Hoje ele mora em você. Você é a habitação do Espírito Santo. E quem cuida disso, de dar discernimento ao Espírito Santo de Deus, não é pastor, não é irmão, não é esposa do pastor, não é o Espírito Santo. Ele diz que você é a habitação dele, é morada dele. E isso não é dom de vós, é dom de Deus. 1 Coríntios 6:19. Então vamos entender que precisamos de mergulhar na palavra. Aqui no 12 que nós lemos agora, é uma palavra viva e eficaz. Isso aqui é Bíblia, por isso que não vamos conseguir mexer. Não vamos. Não vamos mudar a palavra. Se muda tudo menos a palavra. O Senhor disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão vir passar. Eu falei domingo aqui a respeito de Isaías 55:11. Eu falei sobre Isaías 79:21, mas eu expliquei, falei um pouquinho de Isaías 55:11, que a minha palavra não volta, vazia. Você sabe por quê? Que primeiro ela traz para o que foi dita, e depois ela prospera. Está lá. E essa palavra está do seu lado. Ela veio para você. Tem uma palavra de bênção, de vitória, e você ainda não recebeu, que você ainda não entendeu ela, mas ela está do seu lado, esperando você recobrar o entendimento. Senhor, me perdoe, eu estou aqui, eu quero, cumpra.
e minha tua palavra. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo. Que a palavra é pura, que a palavra é viva e que ela é eficaz. Eu vou ler esse texto todo da palavra de Isaías 55:11, porque não é só isso. Se alguém quiser acompanhar, Isaías 55:11. Aleluia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu designei. Gente, é simples. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que isso aconteça. A palavra veio para tu, Fábio, a palavra veio para a tua igreja, e ela não retorna para Deus vazia. Primeiro ela volta, ela só volta para o Senhor, sem que ela não voltará para mim, sem que se manifestará e fará o que me apraz. Se Deus disse que tem algo para você, vai cumprir, vai acontecer. Não tenha medo, seja lá o que você está passando, seja aperto financeiro, seja saúde, seja no seu casamento, seja na sua família, a palavra é de vitória. O Senhor disse que fez um concerto nosso. Ele fez uma aliança com a gente, um pacto, e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Nós somos infiéis a Deus, mas Ele continua sendo fiel e justo. Então a palavra é pura, a palavra é verdadeira, e ela não vai voltar vazia. Não vai. Primeiro ela vai fazer o que Deus mandou, que Ele designou, e depois Ele fala, e depois prosperará naquilo para o qual eu designei. Diga para seu irmão: Deus designou vitória para a sua vida, Deus designou saúde para a sua vida, bênção para a sua casa e para a sua família. É isso, mas precisa de meditar nessa palavra de dia e de noite. Engraçado, quando Paulo chegou aqui, eu leio um texto tão bonito de 1 Coríntios 10, eu disse: qual é o texto que é feio na Bíblia? Não tem texto feio na Bíblia, não tem. Mas não, tem que parar, parece que salva dentro da gente e se torna viva. Às vezes você está lendo algo que você já leu várias vezes. Você já leu várias vezes e várias vezes, mas tem que receber aquilo, mas aquele negócio cresce dentro de você. Quando eu preguei aqui, tem uns 3 meses, Jesus chorou. Eu passei a semana toda dizendo: Jesus chorou, Jesus chorou. Aí Sofia se facilitou. Sofia, pai, por que você diz o tempo todo que Jesus chorou? Ele chorou por você, meu filho. Ele chorou por nossa casa. Ele chorou por uma humanidade inteira. Então, essa vez, quando você mergulha na palavra, e um texto pequenininho que só entra dentro de você, se torna gigante, e você tem felicidade. Então, eu vou voltar para o texto que eu li. Eu vou lá para Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. É o tempo todo a Bíblia, o tempo todo de Gênesis, Apocalipse fala de palavra. Gênesis foi feito tudo por palavra. Deus criou o céu, Deus criou a terra por palavra, a lua e o sol por palavra. Tudo foi criado por palavra. E Jesus estava com ele.
Eu vou finalizar com Jesus, o verbo, a palavra viva e eficaz, a que te dá vida, a que te deu e continua te dando vida e vida abundante. Hebreus 1:3. Hebreus 1, versículo 3, que diz assim: Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Mas tudo foi feito pela palavra do seu poder, ou em outra versão, pelo poder da sua palavra. Medita na palavra, meu irmão. Está com angústia, está com problema, medita na palavra. Eu posso falar de cadeira, eu me salvo pela palavra 2 vezes. Claro, todos aqui somos grupos de orações. Tem sempre alguém orando por a gente. Tem sempre alguém clamando para que você volte, ou para que você continue de pé dentro da palavra, dentro da casa de Deus. Mas a palavra te dá força, porque ela tem poder. Ela tem poder. No Salmo 1 diz que esse varão que medita na lei, ou seja, na palavra do Senhor, de dia e de noite ele vai prosperar em tudo quanto ele faz. Lá em Isaías 55, o Senhor diz que a palavra dele jamais volta vazia. Primeiro ela tem que fazer o que ele designou, e depois vai prosperar naquilo que ele designou. Em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. Ela separa a alma e a medula. Ela é apta para discernir pensamentos e os corações. Ela discerne todas as coisas. Engraçado, eu já falei aqui, vamos falar de novo. Eu mandei uma palavra para uma pessoa em Alagoinhas que ela é rica. E é algo que está acontecendo muito hoje, que são as ideologias de gênero. Ele me ligou na mesma hora que ele recebeu a palavra. Eu disse: isso está na Bíblia? Isso. Olha o texto que você está lendo aí, esse texto é da Bíblia. Pois é. Rapaz, se eu der uma Bíblia aqui, eu não sei, mas me ensina aí. Quando ele achou o Romanos que ele viu, ele não acredita. E o que foi falado há mais de 2 mil anos atrás está acontecendo hoje. Sabe por quê? Isso aqui tem vida. Ela se renova todos os dias. A palavra se renova todos os dias. Eu conheço a história de um camarada que foi preso em um desses países que não pode ter Bíblia. Ele conseguiu rasgar a página, uma página da Bíblia, e ele botou na boca. Ele dobrou e botou na boca. Foi em João 3,16 e um pedacinho de João 4. Ele passou 10 anos preso, lendo só aquela folha. Ele decorou. E naquele lugar que não podia ter Bíblia, na prisão que ele estava, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus. E ele lia todo dia só aquele texto. Mas na hora que ele abria a boca para falar, Deus falava todo dia diferente. Então, viva a palavra. Viva a palavra. Vamos lá para João. João 1. É um texto que a gente conhece de cor, mas eu quero abrir a Bíblia, porque, como eu falei, era a autoridade da terra. E foi nesse texto aqui que eu comecei a enganchar com Jesus. Eu abri, eu dizia assim. Quando eu abri o livro de João, uma Bíblia que Paulo me deu, ela só começa sempre pelo começo, porque o começo é do mesmo. Porque até achar, quando eu li, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus.
Esse cara é louco. Verbo para mim é palavra. Eu vi de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu não entendi, mas eu continuei lendo. Isso me cativou. E quando chegou no 12, me cativou muito mais. No 11 e 12. Dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos, eu estou dizendo todos, é nas exatas, todos quando receberam, e foram lhe dados o poder de ser chamados filhos. Então, meu irmão, o verbo encarnou, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Andou como homem e não pecou jamais. Experimentou de todas as coisas que nós experimentamos, mas não se contaminou com nenhuma delas. Ele era diferente. E o povo judeu não entendeu. O povo judeu queria um homem que viesse com guerra, como essas guerras que estão aí. E eu não entendo como o crente defende, se tem alguns crentes que defendem um tipo de coisa como guerra. Jesus vem trazendo amor. Jesus vem dando outra face. Jesus vem dizendo, ei, ame os seus inimigos, ame os que vos odeiam. Pois que Jesus trouxe, a palavra de Jesus é essa. E Jesus foi ganhando alguns judeus. E hoje existem dois tipos de judeus em Israel: os messiânicos e os ortodoxos. Os que creem em Jesus e os que não creem. Mas Jesus era diferente. Jesus veio mudar a história. E Ele quer mudar a sua história dele. A sua história Ele quer mudar. Vou dizer uma coisa para vocês: problema todos nós temos. Todos nós temos problemas. Mas é para a gente melhorar. É por isso que é preciso meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que sejamos salvos de fato, para que sejamos salvos de fato. Creia no Senhor Jesus. Ele não vai salvar só você, Ele vai salvar você e toda a sua casa. Tu e a tua casa serão salvos. Não desista de orar para o seu marido. O marido não desista de orar para sua esposa. Não desistam. Muitas coisas que você aprova, e se ela não te faz contenda, não te contamina, continue orando por ela. Muitas vezes a tua esposa não vai entender, o marido não vai entender a esposa, porque aquilo é para você. Nós somos individuais, nós somos únicos. Marido e a mulher juntos tornam só carne, claro. Mas tem coisas que Deus trata contigo que não trata com sua esposa, trata com a sua esposa que não trata com o marido. E é por isso que o Evangelho é lindo. É por isso que eu sou apaixonado pelo Reino. Eu passei quase 9 anos fora do Evangelho. Me zanguei com a igreja, me zanguei com o pastor, mas sim defendi o Reino. Nunca. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que nós fomos eleitos defensores do Evangelho.
Nós não fomos eleitos defensores de homem algum, mas o Evangelho sim. Defender isso aqui. E eu quero finalizar com um versículo muito conhecido. Vocês já estão em João aí, mas eu vou recitar, que ele é pequeno, muito conhecido. João 17:17. Santifica-se na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Santifica-se na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Santifica-se nisso aqui, igreja. Medite nele, de dia e de noite, para você ter um encontro contigo, com Jesus. Ele quer ter um encontro contigo, um encontro verdadeiro, e você será íntima dele, íntimo dele. Jesus está dizendo: filho e filha, eu os amo, eu os amo, e eu quero vocês perto de mim. Então é necessário andarmos com Cristo, mas para isso precisamos de orar mais e ler mais. Tem uma música, eu não sei de quem é, então você pode me dizer de quem é. Quer ter sede, tenham sede da palavra, tenham fome da palavra. Fome e sede da palavra de Jesus, de ouvi-lo. Começa a clamar. Tem pessoas que me procuram e dizem: pastor, eu não consigo entender a palavra. É porque você lê, filho, como um livro qualquer. Antes de ler, peça discernimento. Todos aqui, todos, sem exceção de ninguém, aqui não tem maior nem menor, nem melhor nem pior. Todos aqui têm um dom de falar. Ninguém aqui é mudo. E ainda que fosse falar por libras, mas o que falta é crer que pode falar, e disponibilidade de abrir a boca e falar. Nós temos tanta disponibilidade de falar o dia todo de coisas que não tem sentido, que não te levam a lugar algum. Mas quando você fala da palavra, as pessoas param para ouvir, ainda aquelas que não acreditam, param para ouvir. Param para ouvir. Eu me lembro que eu estava afastado, eu estava lá na cidade de Caetité, gerente de uma empresa que eu trabalhava, e a gente convidou para jantar com a gente um casal de clientes. Por um motivo ou outro, o marido foi chamado, ela ficou, jantou com a gente, e eu comecei a contar a história de Davi. Meu gerente ficou assim, e ela também, todos os dois não tinham interesse de ouvir a palavra, mas quando você começa a contar a história da Bíblia, as pessoas param para ouvir. E eu estava afastado. A casa estava suja, eu bebia, o Espírito Santo não habitava mais, mas as pessoas simplesmente paravam para ouvir, porque não se falava de coisas terrenas, mas de coisas espirituais, ainda que fosse uma pessoa afastada, como eu estava afastado. Deus me trouxe a memória dele. Era o gerente de uma empresa chamada Essenza, que eu trabalhava, que é lá em Santa Catarina, perdão, do Rio Grande do Sul. E ele disse: se você conhece a Bíblia desse jeito, quando ele foi para o hotel, eu disse: ô meu irmão, eu tenho até vergonha de falar, eu estou afastado. Eu pregava a palavra de Deus. Ele, moço, ficou eu e a cliente, só que eu ouvi ninguém falou mais nada. Vocês tinham direito de falar? Eu falei: não, porque a história está um pouco. Então, falem de Jesus, falem disso aqui, propaguem o Evangelho, deixem de propagar coisas bobas,
coisas tolas que a internet manda. Você abre a internet, está cheio de acidentes, cheio de mortes, cheio de feminicídio, cheio de porcaria. Aí você vê 5% do Evangelho. Use as redes sociais, mas use em benefício de você crescer espiritualmente. Claro, vai ter uma hora ou outra que você vai ouvir alguma coisa, mas comece a propagar a Jesus. Comece a contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, a mudança que Ele fez na sua vida. Muita gente vai querer saber, eu vou te garantir isso. Testemunho é a maior pregação do mundo. A maior pregação da palavra é o testemunho que Deus fez com você. Lembra da mulher samaritana? Que ela trouxe uma cidade inteira para ouvir Jesus. Lembra do homem do tanque de Betesda? Que Jesus já pega a tua maca, a tua esteira, em algumas versões, a tua maca, o teu colchão e anda. Aí perguntaram a ele quem foi, e ele não sabia dizer quem foi. Que ele queria propagar, ele queria que mas não sabia. No outro dia ele foi para um lado e estava Jesus pregando, ele comeu o nome desse homem Jesus de Nazaré. E ele volta lá e fala: propague a Cristo. Perca seu tempo fazendo coisa boa. Perca seu tempo fazendo algo que vai tirar a pessoa do mau caminho, da imundície, do álcool, das drogas. Não. Vemos coisas na internet que nos abala e nos abate. Sequestros, tiro, acidente, confusão. Eu simplesmente não entendo. Eu não assisto. Eu não vejo. Não gosto. Eu respeito quem vê. Mas o conselho eu dou, não vejo. É melhor que não visse. Não vai edificar em nada, gente. Eu vejo pessoas na internet infelizes, rindo, mas na vida real até parece que eu e você que somos tristes, que somos infelizes, mas de repente tu vê depois esse povo se separando, esse povo se matando, esse povo brigando, esse povo se juntando feliz. Passa uma mensagem de mentira. Você sabe por quê? Porque não experimentaram a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Então o seu papel e o meu papel, o nosso papel é defender o Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é apta para discernir pensamentos e pensamentos do coração. Ela é viva. Mas não precisa fazer como nossos irmãos católicos, que deixa lá aberto no Salmo 91, no Salmo 23 e não lê. E as páginas ficam sujas e amarelas, tem que ler, tem que conhecer. Essa é a palavra para esta noite. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Jesus seja com cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um encontro. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra, pois eu não tinha palavra para esta noite, mas o Teu Espírito Santo que habita dentro de mim e que habita dentro de nós é quem nos dá o discernimento. Eu te louvo e eu te bendigo, Senhor, porque Tu és meu Deus e eu sou Teu filho, porque Tu és nosso Deus e nós somos os Teus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. Primeiro ela traz para que foi designada e depois ela prospera. E o Senhor tem promessa para cada um nesta noite. Pai, que essas promessas sejam cumpridas segundo a Tua vontade, no tempo do Teu querer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz:
Glória a Deus. O amor de Deus Pai, a graça dos meus filhos e a consolação do Espírito seja por todos, hoje e para sempre. Amém.